Teresina recebeu esse final de semana o piloto e engenheiro Clever Kober, que veio ministrar um workshop para a equipe da TV Cidade Verde que comemora 30 anos esse ano. E para falar um pouquinho da trajetória de sucesso dele e dessa adrenalina durante mais de 25 anos, ele vai falar para a gente do alto mundo com exclusividade dessa trajetória de sucesso, muita aventura, muita adrenalina, principalmente nesses anos dedicados ao Rally Dakar. Já são 23 participações no Dakar, fora outros ralis. A equipe começou lá em 88, veio evoluindo, né? Na época, eu lembro quando eu e o André decidimos participar, foi uma participação brasileira pioneira, eram só 2 motos, mas a gente foi vencendo os obstáculos, foi conquistando resultados, a equipe foi crescendo, vieram outros pilotos, eu comecei a competir com carros, o André representando a equipe nos caminhões, e a vontade de estar competindo, de estar participando no deserto é quase um vírus que a gente recebeu lá, e está difícil de se curar desse vírus. Então conta pra gente como é que foi essa experiência. Suas palestras falam da questão motivacional, dos desafios, das dificuldades que foram desde a primeira participação de vocês até a conquistar o pódio, né? Olha, toda essa experiência são muitos anos, uma experiência assim que começou com o desejo de você ir mais longe, de crescer, de enfrentar novos desafios. O desafio, ele começa na forma de um sonho, isso ajuda porque isso atrai muitas pessoas. Poxa, eu lembro no começo, nós não tínhamos recursos, nem bem para nos mantermos, quanto mais para contratar pessoas. Mas você não acredita o número de colaboradores espontâneos, até hoje, gente de grande potencial, médicos, engenheiros, professores, que gostariam, falando, não, Clever, poxa, eu quero ir lá com vocês, eu faço o que for, eu vou varrer a oficina só pelo prazer de estar junto. Então, aí você começa a formar uma equipe de gente boa, vai crescendo a sua confiança, você naturalmente precisa pôr um pouco de organização, né? Aí talvez por eu e o André sermos engenheiros, essa questão de ter metas, objetivos claros, controlar, ou seja, monitorar o que está acontecendo para ir corrigindo, né? Cada vez ficando melhor, e também do esporte, que a gente já fazia antes, aquela coisa do esporte, de você querer cada vez fazer melhor, ou seja, bacana, tenho troféus lá atrás, maravilha, mas estou de olho no próximo, ou seja, você quer sempre se superar. Então, acho que essa energia da superação, ou esse vício da superação é o tal do vírus, a mosquinha que te pica, e você fica viciado nisso, em querer se superar, em cada vez fazer melhor, porque você daí tem orgulho, tem prazer, tem amor pelo que você está fazendo. E um grande destaque dessa trajetória de vocês é que vocês foram pioneiros, foram os primeiros brasileiros a participar dessa, uma das maiores provas de regularidades que existem, e destaque, começou na África e hoje o grande destaque é no deserto do Atacama. Mas também o pioneirismo não acabou por aí, também foram pioneiros em carros movidos a etanol. Isso, eu acho que a gente está num momento, todos nós aqui, você, quem está atrás dessa câmera, quem está atrás aí do vídeo, nós vamos ser os caras. Porque a oportunidade está aí, nós vamos ser os caras, os que fizeram ou que não fizeram nada. Estou falando do nosso planeta. Agora é o momento de fazer alguma coisa. E eu entendo o esporte como um exemplo, como um provocador. Por exemplo, quando a gente fala de grandes esportistas brasileiros, o Pelé, o Ayrton Senna, o Gustavo Kirten, o Amir Klink com as suas expedições, não como um esportista, mas como um aventureiro profissional. Quando você fala nessas pessoas, não te dá uma coisa up para cima, de realização, de possibilidade de fazer? E o esporte é isso, ele dá esse exemplo. Então, por que não usar o esporte, ainda mais um esporte que tem a ver
com os combustíveis para provocar as pessoas a refletirem. Porque, veja, eu sei que tem muita gente que abastece com etanol, mas por causa do preço. E quando o preço não está razoável, a gente vai lá e abastece com gasolina. Mas será que estamos fazendo a coisa certa? Será que é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos? Será que esse é o mundo que nós estamos querendo? Então a gente procura, a ideia foi não tanto, digamos assim, divulgar o etanol, que é melhor isso, mas provocar as pessoas. Se a gente tem a oportunidade de fazer certo, por que vamos fazer errado? Se a gente fizer certo, o nosso futuro, o planeta, as próximas gerações agradecem e nós vamos ser os caras que fizeram. Que orgulho, né? É a sustentabilidade, né? Que hoje, nesse universo automotivo, é uma preocupação muito grande. Mas falando um pouquinho ainda da sua história, ainda continua destinando um tempinho, além das palestras, para essa adrenalina? Eu continuo, o esporte faz parte, eu preciso praticar esporte, eu acabei me envolvendo em outros projetos, as próprias palestras, os treinamentos que a gente realiza e outros projetos que eu desenvolvi à parte, também planejando um pouco o futuro, porque naturalmente, vamos dizer assim, como um atleta competitivo, a gente tem uma certa vida útil, fora que eu estou falando de um esporte de extremo risco, que pode às vezes ter consequências que atrapalham a sua carreira, pelo menos no esporte. Então fui desenvolvendo essas outras atividades, até por uma questão de segurança, de planejamento de futuro. Isso hoje em dia requer um pouco do meu tempo. Eu já tentei administrar um pouco isso, falar, não, vou dedicar 30% do tempo a isso, 30% ali, 30% ali, mas quando o rally está no meio, como eu amo o rally, às vezes eu estou naquele, eu não estou lá no deserto, eu estou no escritório, mas a cabeça está na oficina, no deserto, e você daí não consegue dar o desempenho necessário na outra atividade. Então eu não consegui ter essa disciplina, né, 100% para ter o desempenho nas outras atividades, e nas outras atividades, como também se trabalha com equipe, não é só no rally que tem equipe no trabalho, tem equipe na escola, essas pessoas, você assume um compromisso com elas, então você tem que cumprir. Então, às vezes, eu tenho que falar, não, agora eu não vou competir, não, que eu não goste mais, porque se eu pudesse, eu só estava lá competindo, que eu adoro. Dois momentos, o de maior dificuldade durante esses 25 anos de rally e o que foi mais comemorado. Bom, olha, as dificuldades foram muitas, foram pontuais. Eu acho que sempre teve, no nosso caso, pela questão do pioneirismo. E como nós começamos muito pequenos e a gente não tinha recursos para conseguir viabilizar a primeira participação, conseguir fazer com que as pessoas acreditassem em você e investissem em você, porque eram valores grandes, foi bastante difícil, precisou ter muita persistência. Eu posso dizer assim, que a gente foi numas 500 reuniões e no mínimo umas 495 a resposta foi não, né? Fora, por exemplo, eu já era engenheiro, tinha investido na minha carreira, estava vendo que eu ia abrir mão disso, então foi difícil naquele momento manter a convicção, porque para você conseguir que alguém acredite em você, primeiro você tem que acreditar em você, mas quando tudo parece estar conspirando, não é fácil. Então a primeira dificuldade começou muito antes do deserto. E a maior alegria, eu posso dizer, que não foi quando eu venci ou a primeira chegada, foi a primeira vez que a equipe chegou inteira no Rally Todos, porque às vezes não é que alguém ficou um pedaço no caminho, mas às vezes eu quero dizer assim, por exemplo, eu cheguei, o André não chegou, ou vice-versa, o André, e depois a equipe foi crescendo, então eu cheguei, o André chegou, tal, o piloto quebrou, o motor não conseguiu completar. Quando toda a equipe de apoio, todo mundo chegou no final, foi a maior alegria, porque festa boa não é sozinho, festa boa tem muita gente, e quando está todo mundo na festa, é que a festa é mais gostosa. A adrenalina é completa. É completa.